Som. Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma mensagem do Espírito Verdade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando Allan Kardec aborda o assunto, a lição, o Cristo Consolador. Lá nas instruções dos Espíritos, logo de cara nós vamos encontrar o advento do Espírito da Verdade. E existem algumas mensagens, alguns escritos. E o Espírito diz, em determinado momento: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Esta mensagem nos leva de volta ao tempo de Jesus, em que o Mestre veio e nos trouxe a sua mensagem. A sua mensagem, como o Espírito Verdade diz, ela é dirigida a todos nós. Mas aqueles que o compreenderam de primeira mão, num primeiro momento, foram os sofredores, os simples, as pessoas que passavam por dificuldades extremas, enfermidades, sofrimentos, aflições. E Jesus reunia as multidões para falar de algo novo. Ele anunciava o reino de Deus entre os homens. Quando nós ouvimos o reino de Deus entre os homens, nós imaginamos o quê? Nós estamos começando a aprender que o reino de Deus não é aquele lugar localizado, num ambiente distante. Algumas vezes, em outras épocas e possivelmente outras doutrinas, imaginam o reino de Deus onde? Onde? No céu. Geograficamente colocado. E em contrapartida, um ambiente de sofrimento, trevas, no inferno. É isso? Isso não existe. Segundo os benfeitores amigos, o céu e o inferno são estados da alma, estados de ânimo, estados de espírito, em que nós nos localizamos pela nossa conduta, pelo nosso proceder, pela nossa compreensão e pela nossa conduta perante a vida, a condução perante a vida. Então Jesus anunciava o reino de Deus, ele anunciava que todos somos irmãos, chamava o próprio Deus de Pai. Este foi um ensinamento extraordinário naqueles dias, porque se imaginava um Deus completamente diferente, ou muito diferente do que nós temos a concepção nos dias de hoje, e ele anunciava que todos, como irmãos que somos, deveríamos viver de forma fraternal, de forma a nos entendermos. Os doutores da lei não entenderam de imediato ou de pronto aquela mensagem, e em determinado momento, os doutores da lei foram ali, naquelas reuniões, para saber de que se tratava. E um deles simplesmente levanta e pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento contido na lei? E todos nós sabemos a resposta de Jesus. O maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos. Esta foi a mensagem de Jesus. Basicamente, o seu messianato foi vivenciar, dar exemplo deste seu ensinamento. O tempo passou,
as conquistas no campo da tecnologia, da inteligência, até mesmo dos relacionamentos sociais foram se estabelecendo, e no momento aprazado surge entre nós a doutrina espírita, para aclarar alguns dos seus ensinamentos, nos ajudar a lembrar de algumas coisas e permanecer, continuar nos ensinando e permanecer conosco. Entre estes ensinamentos está a reencarnação. Uma oportunidade amorável com que o Pai, o Criador, nos possibilita a chance de recomeçarmos tarefas interrompidas, trabalhos não realizados de forma plena ou de forma a serem concluídos, e temos a oportunidade de sempre recomeçar as nossas experiências. Nós, que estamos aprendendo com a doutrina espírita, aprendemos que a reencarnação é a oportunidade, é a misericórdia de Deus para com todas as suas criaturas. Quando nós recomeçamos as nossas experiências, quando nós deixamos de realizar algo no passado e agora retomamos, ou realizamos de forma equivocada e agora temos que buscar nos recompor com harmonia e com a nossa própria consciência. Allan Kardec indaga dos benfeitores amigos, na questão número 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores amigos respondem que estamos aqui para passarmos pelas provas, sinal de que nós já temos algo que aprendemos, já temos conhecimento. Falta colocar em prática, falta colocar todas essas realizações no cotidiano das nossas tarefas, das nossas realizações. Passarmos pelas provas, mas de vez em quando nas provas nós saímos do eixo, como a gente sempre lembra. Só um detalhe. Alguém daqui sai do eixo de vez em quando? Não. Só de vez em quando, né? Então, o que acontece? Quando nós agimos de forma equivocada, necessariamente, mas dia menos dia, a nossa consciência registra e nós sentimos a necessidade de nos recompormos com a paz de consciência e com a harmonia das nossas ações. Passamos por aquelas 3 fases: o arrependimento, a expiação e depois a necessária reparação do equívoco e das consequências que resultaram das nossas ações equivocadas. Então, passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Todos nós estamos sensíveis às realizações materiais. Vivemos ainda num mundo material, que também está se desenvolvendo, que também está se aperfeiçoando, que também está se ajustando. E nós temos a oportunidade de colaborarmos com as realizações deste mundo. Cumprirmos a nossa parte é fazermos a nossa parte no fomento das realizações materiais que o mundo nos possibilita, para que possamos exercitar a experiência e atingir também maior conhecimento, melhores condições de vivenciarmos as nossas experiências. E, por fim, nos aperfeiçoarmos. Estes são os objetivos da encarnação. Allan Kardec faz a mesma pergunta na questão número 167, e a resposta é basicamente a mesma coisa, usando-se o termo apenas reencarnação. Então, nós vamos começar a compreender a misericórdia divina agindo em todos os nossos meios, em todas as nossas ações, em todos os instantes das nossas existências, ainda que não nos apercebamos. A lei divina que nos é apresentada agora começa a fazer mais sentido. Começamos a compreender melhor aquele ensinamento de Jesus.
no tocante ao amar ao próximo e amar a Deus. Confiarmos irrestritamente no Criador. E aí começamos a compreender melhor. E nos damos conta de que alguns ajustes precisam ser feitos, precisam ser realizados. Todas as vezes nós nos deparamos com situações onde podemos realizar esta ou aquela atitude, atividade. E temos a oportunidade de escolher. Mas às vezes nós não temos como escolher. É possível que num determinado momento não tenhamos tantas opções, mas sempre poderemos optar. E isso nos dá uma ideia de que temos a liberdade. Os benfeitores amigos, nos falando acerca da justiça divina e da liberdade para as nossas ações, nos apresentam ou nos explicam detalhadamente os laços familiares com os quais nós nos vinculamos e as razões, muitas vezes, de estarmos juntos no mesmo núcleo familiar. Imaginemos nós que em determinadas experiências, encarnações passadas, convivemos com os nossos irmãos, com os nossos familiares de hoje, mas que em determinadas épocas eram pessoas que viviam no meio social, mas não estavam tão próximos assim, e de alguma forma nós nos prejudicamos. E esta ação equivocada acabou por resultar na necessidade de nós convivermos mais detalhadamente. Nos prejudicamos e agora temos a oportunidade de nos recompormos pela convivência mais próxima. Os laços familiares permitem esta realização. Porque é muito complicado nós imaginarmos que numa família os pais não se entendem com os filhos. Os filhos, irmãos, não se entendem entre si. Podemos até divergir, podemos até não concordar um com o outro, mas os laços são tão fortes que nos proporcionam a oportunidade de nos recompormos perante aqueles equívocos praticados, talvez mutuamente, no passado. Quer ver uma ideia? Pais que se prejudicaram mutuamente, se reúnem para receberem aqueles que talvez tenham sido prejudicados também. E o objetivo, se recomporem, pela proximidade, pelos laços familiares. Irmãos que não se entendiam, e agora se veem compelidos a viver numa mesma situação, onde terão a oportunidade de se recomporem. Alguém aqui tem algum ovelha negra na família? Lá em casa, a ovelha negra sou eu. É isso? Sempre repito isso. O meu irmão acha que sou eu, e eu tenho certeza que é ele. Então nós vivemos em conflito permanente. Acontece que nós nos amamos. Mas dia menos dia a gente acaba discutindo um pouco, se desentendendo, mas no próximo dia é como criança que vive de birra, brigando. Nos entendemos. E isso vai fazendo com que nós nos aprimoremos, nos recomponhamos ou nos recompomos com aqueles com os quais nós nos desentendemos. Todos nós temos as nossas oportunidades. Porque todos nós, sem exceção, trazemos valores, trazemos direito, trazemos talentos, como diz a parábola. Na parábola dos talentos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nós vamos encontrar a narrativa de Jesus no tocante a um senhor necessitando seguir viagem, ausentar-se, e ele distribuiu alguns talentos. 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, 2 para outro, 1 para outro. E ao final tomou conta, e aí nós vamos verificar que os 5 talentos distribuídos ao primeiro foi duplicado, os 4 distribuídos ao segundo foi duplicado,
e aquele que recebeu 1 talento apenas ficou com aquele talento para não perdê-lo, não fez nada. Simplesmente restituiu ao seu senhor. Irmão X, ele conta uma história lembrando esta parábola. Mas o enfoque é um pouco diferente. O enfoque a narrativa é, um homem chama os seus serviçais, na narrativa de Irmão X, no livro Luz Acima, lembrando a parábola. Um homem chama os seus serviçais, chama os servos, e para um ele dá 5 talentos. Que talentos eram esses? A saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Ao outro ele dá 2 talentos, a inteligência e o poder. E a um terceiro, que está ali também, ele dá 1 talento, que é a dor, que poderia proporcionar a iluminação da sua própria consciência e de tantos a quantos ele se achegasse, se bem se conduzisse diante das situações aflitivas, perturbadoras, dolorosas da vida. E os 3 saíram pelo mundo. Em determinado momento, retornaram, como já haviam sido previamente combinados, e aquele que recebeu os 5 talentos fez a sua narrativa. Ele cuidou da saúde, que assim o recebeu. E a saúde fez com que ele agisse com tempo, que ele tivesse tempo para agir, trabalhar, realizar alguma coisa. Ele recebeu a riqueza, e isso bem trabalhado fez com que a riqueza fosse repartida, trabalhada com outras situações, gerasse novas riquezas e gerasse também, por consequência, a gratidão. Ele apresentou o talento da habilidade, que havia recebido. E junto com os demais talentos, usou da habilidade, do entendimento, da forma como ele fazia com que as pessoas se entendessem, e isso lhe trouxe a estima. Isso ajudou a realizar um 4º talento, a trabalhar o 4º talento, porque ele tinha o discernimento, era um dos talentos. E o discernimento fez com que ele agisse com equilíbrio diante de todas as situações. Então, isso fez também com que a autoridade que lhe foi confiada trouxesse paz, ordem e harmonia nas realizações. Então, aqueles 5 talentos recebidos, saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade, geraram tempo, gratidão, estima, equilíbrio e ordem. O segundo servidor, o segundo servo, apresentou também o resultado dos seus talentos. O primeiro talento, a inteligência. A inteligência bem trabalhada gera, culmina, resulta no trabalho bem realizado. A necessidade de progredir, de realizar algo. Então, o trabalho foi o resultado da inteligência que lhe foi confiada. E o poder, que também lhe foi confiado, resultou, juntamente com o trabalho e a inteligência, no progresso por onde ele passava. O terceiro servidor, ao receber a dor, não sabia como se conduzir. E, ao invés de trabalhar a dor, ele simplesmente revoltou-se com aquela situação e perdeu a oportunidade de fazer com que este seu talento florescesse, gerasse mais frutos. Esta é uma colocação de um tópico diferente daquele apresentado por Jesus, mas que nós nos lembramos. Afinal de contas, os benfeitores amigos também nos trazem exemplos ou histórias, contos para as nossas reflexões. Quando nós imaginamos dos talentos que nós recebemos, não são apenas talentos materiais, são situações pelas quais nós passamos, aptidões que nós trazemos, realizações, frutos das nossas passadas existências, das nossas experiências, onde adquirimos algumas virtudes e
trazemos possivelmente algumas deficiências, é verdade, mas que trabalhamos os talentos para superar todas as nossas fraquezas. Esta é a finalidade de estarmos aqui. E o objetivo de estarmos aqui, como bem lembrados os benfeitores espirituais, é nos progredirmos, é nos melhorarmos, realizarmos a nossa cota na parte que nos toca, no mundo que abençoadamente nos acolhe. Allan Kardec, na questão número 642, diante desta colocação, indaga dos benfeitores amigos: será suficiente não fazer o mal para agradar, para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os benfeitores respondem: não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá pelo mal que resulte do bem que deixou de fazer. Ou seja, não basta que nós não façamos o mal, é necessário que façamos o bem, o melhor possível. Mais que isso, que nos esforcemos para incorporar este talento em nós, a forma como nós vivenciamos as nossas experiências. Porque o mal que resulte do bem que nós não fizermos, certamente a nossa consciência vai registrar. Mais dia, menos dia, nesta ou em outras existências. Mas às vezes nós começamos a imaginar que estamos envolvidos, estamos em meio, estamos mergulhados, onde as inteligências, as vibrações estão em constante comunhão, intercâmbio. São os nossos amigos encarnados, os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos, igualmente irmãos, desencarnados. Alguns com os quais nós nos entendemos e alguns com os quais nós, às vezes, criamos situações tais que merecem ou precisam ser melhor resolvidas. E, na questão número 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e ações? A esse respeito, mais do que supondes. Porque, na maioria das vezes, são eles quem vos dirigem. Nós já falamos aqui e sempre lembramos. Eles nos intuem, eles nos dão a ideia, eles nos trazem o pensamento. Mas, na hora da ação, a responsabilidade é nossa. Nós é que fazemos ou deixamos de fazer. Fazemos o bem quando aceitamos, quando nos firmamos no compromisso ou nas realizações de pensamentos positivos dos benfeitores amigos, de nossos amigos espirituais, de familiares, pessoas queridas, com as quais nós convivemos, e algumas com as quais nós nem convivemos nessa existência, porque permaneceram no plano espiritual, sem falar do nosso amigo espiritual. E, às vezes, algumas atitudes infelizes, daqueles com os quais nós nos desentendemos em algum momento, ou guardam, e eles guardam, e nós certamente guardaríamos também, pensamentos negativos em relação a nós. E, às vezes, alguns se aproximam de nós por afinidade. Nossa conduta no cotidiano, no dia a dia, faz com que alguns, que são afins, porque eles agem mais ou menos da mesma forma, venham e façam, ou se aproximem de nós, nos dando essas ideias. Nós somos, então, livres para agirmos. Recebemos a ideia, recebemos a intuição, a ideia de realizarmos algo, mas a responsabilidade é nossa. E no livro 3º, o objetivo das nossas reflexões na manhã de hoje, Allan Kardec traz a lei de liberdade. No capítulo 10, item 5º, ele nos fala acerca do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Temos liberdade para agir. Liberdade para realizarmos aquilo que nos faça melhor.
ou aquilo que nós decidimos que seja, pelo menos aparentemente, em determinado momento, o melhor. Às vezes as pessoas olham, sabem que estamos fazendo algo que não vai ser muito bom, mas continuamos na nossa proposição. Agimos e mais adiante as consequências se fazem presentes. Allan Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Tem a liberdade, nós temos a liberdade de pensar, logicamente nós temos a liberdade para agirmos também. E os benfeitores também nos lembram que no estágio em que nós nos encontramos, a nossa liberdade ela é relativa, ela não é plena. Nós ainda não conseguimos agir de uma forma plena. Por quê? Porque às vezes nós insistimos em agir de forma equivocada. E os benfeitores falam, olha, é melhor agora buscar um outro caminho. Então a nossa liberdade não é plena. Nós temos também aquela situação em que, por não sermos espíritos ainda interligados com o pensamento do Criador, ou perfeitos, como nos ensinam os benfeitores amigos, nós ainda temos uma visão um pouco reduzida do que é certo e do que é errado. E então, os espíritos puros, ou mais, aqueles que atingiram a perfeição, têm a liberdade, têm o livre-arbítrio de forma plena. Nós ainda não. Estamos aprendendo. E isso faz com que nós hajamos hoje e colhamos os resultados amanhã, às vezes, de forma indesejada. De forma a não querermos os resultados que nós mesmos causamos. Allan Kardec nos fala no Evangelho, lembrando Jesus, das nossas aflições. Primeiramente, elucidando que as aflições pelas quais nós passamos são aflições justas. Por quê? Se não fossem Deus, não seria justo. Ela é justa porque decorre de uma ação nossa. Em determinado momento, nós tivemos a liberdade para agir e agora temos que colher os resultados, as consequências que decorrem desta nossa ação. Às vezes, as causas das aflições pelas quais nós passamos estão nesta experiência, nesta existência. Allan Kardec nos fala que a maioria das nossas aflições estão nesta existência, mas algumas decorrem de ações que nós praticamos em outras épocas, em outras existências. E necessitamos passar por tais situações, não é imposição, não é castigo divino, mas muitas vezes nós pedimos para que isso aconteça. E às vezes, para que nós não nos prejudiquemos mais ainda, algumas situações nos são impostas, por misericórdia, não por castigo. E isso nos leva, para encerrarmos, a uma ideia ou a uma história narrada por Leon Tolstói. Mais uma vez, nós lembramos, Leon Tolstói narrou várias passagens de pessoas que se encontraram com Jesus ao tempo em que o Mestre esteve entre nós. Essa passagem está no livro Arte de Recomeçar e diz respeito a uma mulher que tinha 2 filhos, um menino, já um mocinho de 9, 10 anos, e uma menina que era uma verdadeira boneca. No entanto, ela estava completamente enjaulada no corpo físico. Não via, não ouvia, não andava e não falava. As dores que decorriam daquela situação eram tamanhas. A mulher se sentia como que sem saber o que fazer. Amava aquela criança, muito embora ela temesse também aquela criança e não sabia por quê. Quando chegava perto, algumas coisas vinham à mente, mas ela não sabia decifrar o que é e não conseguia identificar, mas ela sentia um certo temor, uma certa apreensão quando se aproximava da sua filha. Mas era uma filha amada. Os laços familiares. Às vezes nós nos desentendemos em algum momento.
e aí as situações aparecem. Aversões, muitas vezes, na própria família. Às vezes, situações que nos trazem apreensão e medo. Essa mulher, um dia, estava em casa, trabalhando, cuidando dos afazeres. Seu marido havia simplesmente abandonado o lar em decorrência da situação com a própria filha, e certamente por buscar outras experiências. E o filho chega contente, dizendo o seguinte, que na cidade próxima, na cidade vizinha, havia chegado um homem extraordinário, que realizava verdadeiros prodígios, e que aquele homem curava muitos enfermos, fazia com que as dores diminuíssem ou cessassem de vez, trazia a normalidade aos corpos, muitas vezes doloridos, enfermos. A mulher, logicamente, ouviu a narrativa da criança, a empolgação da criança, mas ela não tinha tempo para isso. Aquele jovem foi repreendido pela mãe: você foi viajar para um lugar distante novamente? E ele disse: não, quem me contou foi um viajante daquela cidade. E a mulher, logicamente, recomendou ao filho para que se recolhesse, porque a noite estava chegando. E ela ficou imaginando quem seria aquele que talvez pudesse lhe ajudar. Ela também estava muito enferma. As noites mal dormidas, os esforços pelos quais ela passava, fazia com que o seu corpo ficasse ressentido de forças para novas realizações. Mais que isso, ela andava sempre febril. Às vezes, pelo nariz, surgiam manchas de sangue. E ela percebia que o seu tempo entre nós, na terra, duraria muito pouco. Passou a noite, e no dia seguinte, ela sentou-se na frente da casa e começou a orar a Deus, para que Deus enviasse um remédio, uma solução, pensando, logicamente, na sua filha, porque ela se sentia com as forças a esvaírem, a saírem, a abandonarem. Então, surge o viajante que trouxera o filho e diz o seguinte: olha, senhora, eu pensei no que o seu filho me falou ontem, e se a senhora quiser me acompanhar, o seu marido está viajando, ouvi mensagens, ouvi informes no lugar onde eu dormi, que ele está numa viagem longa e não voltará antes que a senhora possa encontrar-se com o mestre. As providências foram tomadas, logicamente, houve uma relutância, ela ficou sem saber o que fazer, se devia fazer, mas no final das contas acabou indo. E aquele homem disse: daqui a alguns dias eu volto, e a senhora volta comigo, fala com o mestre, ouve o que ele pode lhe dizer, certamente ele vai lhe ajudar. E esta mulher, de nome Marta, ela vai então nesta viagem dolorosa, enfraquecida, certamente preocupada com as condições e a reação do próprio esposo quando retornasse a casa, mas isso não aconteceria porque ele estava envolvido em outras experiências, outras atividades. E ela então vai até a cidade daquele viajante, com o filho e com a filha, necessitada de carinho, de assistência a todo instante. E depois de passar por várias situações, ela se encontra com Jesus. E Jesus então narra algo que lhe chama a atenção. Estavam vinculados, ela, a criança, o filho, a situações de uma experiência passada, onde ela fora assassinada por aquele que hoje era a sua filha, ou estava no corpo da sua filha. E o seu filho era um dos envolvidos num sentimento de amor para com aquela que fora assassinada. A trama se desenvolve de tal forma que hoje nós imaginamos seria impossível reconstruir essa situação sem a reencarnação e sem os laços familiares. E então,
a lei divina, explica Jesus, fez com que aquele que agiu de forma equivocada em determinado momento, ficasse internado, enclausurado num corpo físico, passando pelas situações de dores, necessidade de carinho, atendimento constante. E agora se recompõe. E aí então nós começamos a imaginar, tiveram liberdade para agir lá atrás, na outra existência. E agora vêm e passam por situações dolorosas. Quando nós olhamos para os dias que estamos passando, é mais ou menos isso que nós encontramos. Às vezes não tão dramáticos, não tão dolorosos, mas nós vemos pessoas que poderiam vivenciar experiências muito diferentes e passam por dores atrozes. Alguns de nós que recebemos tais valores e ora aproveitamos, ora não, e realizamos, e outros que têm as mesmas condições e não conseguem realizar. O que será que isso tem a ver com a nossa escolha no passado? Tudo a ver. Nós escolhemos em determinado momento, tivemos o livre-arbítrio. Realizamos e as consequências geraram ou culminaram no determinismo da lei divina. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.